Bom, o projeto ele se baseia, né, na criação completa de uma implementação de um analisador Lexo, né, e sintático para a linguagem LSI, no caso, né? Ou seja, a gente tem a parte um, que é o analisador Lexo, a parte 2 é a análise e a transformação da gramática, e a parte 3 é o analisador sintático preditivo, né? A gente tem a organização do projeto dessa forma aqui. Os códigos, o lexer.py, ele tem um analisador Lexo, o parser.py, né? Ele tem um analisador sintático. Tem a pasta testes, na qual tem o input correto e o input incorreto para testar o lexer. Tem o programa correto.lsu, que é o programa válido com as 87 linhas, que é mais que 50 que foi pedido. E tem um programa com erro e o programa com erro 2 também, e com erro 3, para mostrar as gramas dos erros sintáticos diferentes, no caso, né? Então, vamos lá. A parte um é o analisador Lex, no caso é esse aqui que está na tela. Ele, basicamente, ele lê o arquivo, né? De entrada, caractere por caractere, e ele vai utilizar diagramas de transição para reconhecer os tokens. Aí com isso ele vai implementar uma tabela de símbolos com a técnica, por exemplo, chamada de Maximal Mush. Ou seja, a gente tem uns tipos de tokens, né? Aqui, por exemplo, a gente tem todos os tipos de tokens da linguagem das palavras-chave. Por exemplo, int, if, else, que é, por exemplo, def, print, return, ou seja, são indicadores, números, operadores relacionais, aritméticos e basicamente delimitadores. A gente aqui tem a parte do symbol tuple, né? Que vai gerenciar os símbolos, né? Ou seja, no construtor ele vai pré-carregar todas as palavras-chave para a gente implementar o maximal mush. Ou seja, quando a gente encontra um identificador, ele consulta essa tabela para saber se é a palavra-chave ou o identificador comum, né? E lá mais para frente um pouco, creio que em diagramas de transição, basicamente. Aqui, ó, diagrama de transição, a gente tem os métodos que vai implementar os diagramas de transição, ou seja, o red, né? O red number, o red identifier e o operador, no caso, né? E a gente tem o loop principal, né? Que é essa parte aqui do get next token, basicamente. Aqui, ó. O que ele faz? Ele é meio que o coração do Lex. Ele lê caractere por caractere, vai ignorar os espaços e vai quebrar as linhas e vai chamar o diagrama apropriado para cada tipo de token. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Eu já deixei salvo no bloco de notas os caminhos, né, para ficar mais fácil para a gente. Vou abrir aqui o WSL e vou rodar ele. Pronto. Análise léxica concluída com sucesso. Ele dá a lista de tokens, ou seja, são 75 tokens basicamente, eu acho, que ele vai encontrar, identificar, né? E cada token mostra o tipo, né? O tipo def, ID, lparen, int, lexema, né? Ou seja, o texto escolhido, reconhecido, a linha, a coluna e a tabela de símbolos cada um, né? No caso, isso aqui ele vem apropriadamente dessa parte aqui do teste, né? Ou seja, ele tem o teste que eu coloquei, né? Ele tem duas funções, que é a func1, que vai receber dois parâmetros inteiros, e a principal sem os parâmetros, ou seja, a declaração das variáveis, estruturas, if else, operações aritméticas, e vai ter as chamadas da função. E no caso foi executado e deu esse como resultado, né? Isso foi com o input correto. Agora vamos testar o input incorreto. Ó, ele dá erro. Erro lexo na linha 4, coluna 6, caractere inválido. Ou seja, ele é arquivo aqui é meio que igual ao anterior, só que eu inseri caracteres inválidos, por exemplo. Aqui, ó. Coloquei um arroba, né, um hashtag, um cifrão, e esses caracteres não são válidos na linguagem LSI 2025.2, né? E aí mostra que há um erro lexo na linha 4 e na coluna 6, certo? Então é exatamente certinho como a gente está demonstrando aqui. A parte 2 é mais da análise da gramática, né? Vai consistir na análise e transformação da gramática para um formato LL, ou seja, é necessário para que a gente construa um parser preditivo.
Nessa parte aqui eu vou mostrar os problemas identificados, né, que é a recursão à esquerda nas produções number, px e term, e a necessidade da fatoração em várias produções, por exemplo, list, playlist, e tem as transformações aplicadas, certo? Vou abrir a parte aqui do documento, da parte 2 da análise sintática, que eu fiz um MD, né, no caso. Ou seja, ele vai ter a gramática que vai reconhecer a eliminação da recursão à esquerda, vai ter os conjuntos first float, e vai ter uma tabela de análise sintática que eu criei aqui, ó. Aqui, ó, uma tabela principal que é dos não terminais versus os terminais. Aqui na documentação, ele é sempre é usado para reconhecer a string x igual a 5, né? E com cada passo da pilha ele vai fazer uma entrada e uma ação tomada. E na parte 3, a gente tem a implementação do analisador sintético preditivo, ou seja, ele vai integrar com o Lexer da parte 1 e usar a tabela construída na parte 2, que é onde entra esse código aqui. Nas primeiras linhas, basicamente aqui, ele tem um parser que vai receber um Lexer como parâmetro, né, e vai manter o controle dos tokens e vai inicializar a tabela do parse. Agora, nessas outras linhas aqui, basicamente do definite e tudo mais, ele tem uma implementação da tabela LL1, né, no caso, ou seja, que a gente construiu na parte 2, e cada entrada vai mapear um par, não terminal e terminal, para uma produção. Aqui a gente tem um algoritmo, né, que ele vai entrar na tabela, tem um erro, tem um avanço, e aqui ele vai iniciar o parse, né, que vai tokenizar o código fonte. Ou seja, ele vai ter a soma dos dois números, a multiplicação e tudo mais. E eles vão ter exatamente as mesmas coisas. Vai ter o programa correto, o erro, né? Programa com erro 1, 2 e 3, para a gente poder fazer o teste. Vou mostrar logo uma implementação completa com todos os testes para ficar mais fácil. Aqui eu vou rodar todos. Pronto. Resumo dos testes. A gente tem um total de 6 testes, ou seja, 2 testes Lexus, que é um correto e um com erro, né? Que é o que eu mostrei lá. E 4 testes sintéticos, um correto e 3 com erros, que é daqueles códigos que tem lá em cima, né? Que eu coloquei. Então aqui, ó, ele implementa certinho o problema. Vocês veem como ele fica gigante. Aqui, ó. Ele vai fazer no teste o input correto, foi o mesmo que a gente fez lá no outro, né? Aí ele vê um erro Lexo que a gente implementou o segundo de novamente. E aqui ele já inicia a análise sintática junto com a nossa tabela. Ele vai pegar na pilha, ele vai tendo o token, né, gerado. Ou seja, no teste 3 ele tem 87 linhas aceitas, uma análise concluída, né, vai ter os erros detectados no teste 4, 5 e 6. Aqui, ó, fazendo análise, né, 87 linhas, por isso que ele demora a descer mais um pouco. Vou descer mais um pouquinho aqui. Pronto. Testando o programa com erro sintético. Falta. Analisando arquivo. Ele vai analisar o arquivo e vai dizer que vai dar erro sintético capturado. Isso no código 4, que é esse aqui no caso. Aqui, ó. 4, 5 e 6. Ele tem um erro, né? Aí ele vai mostrando o erro certinho de cada um. Então ele está capturando certamente os erros.